Papa Francisco. Vamos falar um pouco do mapa astral dele? Afinal de contas, antes de mais nada, o Papa também é um ser humano e ele também tem seu mapa astral. Vamos falar disso, mas depois da vinheta. Então, o Papa Francisco ele nasceu no 17 de dezembro de 1936, às 21 horas, em Buenos Aires. Esses dados eles são dados seguros porque existe documentação e não é difícil você encontrar essa documentação na internet, tá? Ele é, portanto, um sagitariano com ascendente em Câncer, com a lua em Aquário. E essa lua está em conjunção com Vênus. Então nós temos uma combinação bastante interessante e que já revela aquilo que nós pudemos presenciar nesse Papa. O ascendente em Câncer vai passar aquela imagem de protetor, nutritor, acolhedor de um modo geral. E como o regente desse ascendente está em Aquário, isso vai dar um caráter, vamos dizer assim, de ruptura às tradições. Então nós podemos dizer seguramente que ao mesmo tempo que o Papa ele defendia rupturas, e ele fez isso durante seu pontificado, ao falar sobre a necessidade de dar uma modernizada e romper em uma certa medida com algumas tradições da igreja, ele ao mesmo tempo era alguém que tinha um apreço bastante grande pela tradição. Se a gente for olhar para a própria história dele, nós vamos ver que lá na Argentina ele teve embates com movimentos políticos mais progressistas dentro da vida de costume. Na época que ele exercia o seu sacerdócio, o seu ministério, o seu sacerdócio lá na Argentina, ele teve assim brigas homéricas com a questão da legalização do aborto. Ele também teve situações bastante desconfortáveis por se posicionar contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, mas quando ele chega no pontificado, ele começa a assumir uma postura mais libertária, né? Um pouco mais voltada para quebras de tradições, que vem dessa questão dessa lua ser aquariana, né? Ele tem uma lua em Aquário, que é o regente, essa lua que também rege o seu ascendente. Ele tem essa Vênus em conjunção com a Lua, o que acaba dando a ele uma imagem benevolente, um carisma, né? Que provavelmente isso é uma das grandes razões dele ter se tornado Papa, né? Justamente essa conjunção que ele tem da Lua com Vênus. E nós ainda conseguimos observar, né, que no meio do céu ele tem Urano, o que reforça essa imagem de progressista, porque é o que acabou ficando no frigir dos ovos, depois de todos os conflitos que ele teve na Argentina, quando ele ascende como na condição de Papa. O que é que vai ficar? Essa imagem mais aquariana, de ruptura, de modernidade e tudo mais, e esse senso de fraternidade, porque Aquário é o signo que busca a fraternidade em termos sociais, né? Aquário é um signo frio, mas ao mesmo tempo, na sua lógica, ele é contra as injustiças sociais. É o que acabou ficando de imagem desse Papa ao final do seu pontificado, né? Nós temos um Marte em Libra, que está ali na casa 3 quase, e no rumo da casa 4. Esse Marte em Libra é um Marte fragilizado, o que significa que ele teve que arrumar formas para, vamos dizer assim, vivenciar sua iniciativa ou até mesmo sua agressividade, e ele conseguiu, né? Ele conseguiu isso voltando sua vida para o sacerdócio, para a vida religiosa, né? Então o regente da casa 9 é Júpiter em Capricórnio, né? Que de novo trazendo a figura de Saturno muito frequente, mas sim uma maneira bastante frequente, bastante tensa no mapa dele, o que significa que ele tinha essa noção de estruturação, né? Da instituição em si, e o que tornou possível ele se tornar uma figura de autoridade, né? Uma vez que a casa 9 rege a filosofia e as religiões, e o regente dele, Júpiter em Capricórnio, o que vai trazer esse espírito de liderança, um espírito de liderança, vamos dizer assim, meio complicado. A gente não sabe em detalhes como que foi a vida do Papa no Vaticano, mas muito provavelmente
esse ponto do mapa dele indica que ele teve assim que lidar com bastantes obstáculos, as coisas não foram tão tranquilas assim para ele dentro da religião, e apesar de ser muito bem sucedido, porque ele chegou na posição máxima dentro do catolicismo, ele deve ter passado por problemas bastante, vamos dizer assim, delicados e que exigiram dele muito esforço e muita disciplina, né? Porque esse Júpiter em Capricórnio na casa 9, ele teve esse tipo de cobrança. Então esse é basicamente o mapa do Papa Francisco, que a gente tem da essência dele é justamente essa contradição entre o conservadorismo e o progressismo, né? O próprio mapa dele indica isso, que ao mesmo tempo que ele tinha esses impulsos de progressivo, ele era assim uma pessoa bastante apegada às tradições pelo mapa, né? Pelas configurações do mapa astral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um like e siga o nosso canal. Fui nessa. Beijo, grande abraço.